Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é um grupo de professores formados por Caroline Marinho, Cauane Adriele, Levi Muniz e eu, Vinícius César. E a aula de hoje nós vamos abordar o tema do Império Islâmico entre os séculos 7 e 12 d.C. E de pontapé inicial para a aula de hoje, nós devemos entender como viviam esses povos árabes antes do islamismo. Predominavam as organizações tribais, que tinham costumes muito parecidos, e os membros responsáveis por essas sociedades, por essas organizações, na verdade, eram chamados de sheik. A economia era feita por comércio fixo entre as tribos litorâneas ou por meio de caravanas, que viviam predominantemente no deserto e em oásis. Esses grupos, chamados de beduínos, eram formados de povos nômades e viviam perto de oásis e abasteciam seus animais, que eram predominantemente camelos e cabras, de onde tiravam a maior parte do seu sustento. Nessa época, antes do século VII, a religião era politeísta e eles adoravam cerca de 360 deuses. Na cidade de Meca, a tribo Coraixita era responsável pela cidade e viviam do comércio fixo e da grande peregrinação anual que havia na cidade, por conta da Caaba, que era um templo em formato de cubo que abrigava as imagens dos mais de 300 deuses que existiam nessa época, dentre os quais estava uma pedra negra, que é um objeto que era adorado antes do islamismo e que foi assentado novamente nesse templo pelo profeta Maomé. O islamismo surgiu por volta do ano de 600 d.C., nas redondezas da cidade de Meca. Originou-se a partir de um pequeno mercador chamado Maomé, também conhecido como Mohammed, que relatava na época ter recebido uma mensagem do anjo Gabriel, que lhe revelou que só existia um único Deus e que seria o Criador de todo o mundo e juiz dos homens. O anjo lhe confidenciou que o paraíso só seria atingido pelos homens se amassem esse Deus com sinceridade absoluta e dirigissem a ele suas preces diárias e praticassem caridade por toda a vida. Maomé realizava pregações no povoado em que vivia, na cidade de Meca, que nessa época era um centro de cultos politeístas, que levava milhares de peregrinos a se dirigirem à cidade. A religião proposta por Maomé era monoteísta e, por esse motivo, ameaçava as crenças locais, pondo em risco os negócios dos comerciantes de Meca. Por esse motivo, Maomé passou a ser perseguido e, tendo a sua vida em risco, Maomé, para se proteger, fugiu para um povoado vizinho chamado Yatreb, dando origem à Égira, fundação do calendário islâmico a partir da fuga de Maomé. Nessa cidade, Maomé conquistou a sua proteção e apoio popular. Logo, conseguiu unificar e comandar essas tribos regionais, criando um poderoso exército. Então, o exército de crentes criado por Maomé passou a atacar caravanas que se dirigiam à cidade de Meca para peregrinação. Dessa maneira, o poder de Maomé foi ampliado e enriquecendo a cada dia. As constantes vitórias fortaleceram o grupo, que acabou chamando a atenção das outras tribos, o que acabou facilitando a expansão do islamismo. Maomé então fundou o Islão, um estado teocrático, com sede na cidade de Yatreb, que passou a ser chamada de Medina, que significa cidade do profeta. Foi a partir dessa época que o termo islamita começou a designar uma pessoa que vivia no Islão e que seguia a religião islamita, e o termo muçulmano passou a significar aquele que é fiel e se submete ao islamismo. Maomé foi o construtor da primeira mesquita e estabeleceu normas que cobravam dízimo entre os crentes. Maomé também escreveu os princípios doutrinários do islamismo em um livro chamado Alcorão ou Corão. Maomé era considerado não só um profeta, mas também uma figura de Estado do Califado Islâmico,
Esse estado que foi formado após a unificação dos povos árabes sob a religião islâmica. Maomé era um homem com ampla autoridade religiosa e política, e após a sua morte, houve uma grande disputa interna pelo poder no Império Islâmico, cujas consequências a gente pode ver até nos dias de hoje. Islã em árabe significa submissão e é derivado de salam, que significa paz. O sentido de paz mencionado não se refere ao conceito de guerra, mas sim a uma condição de paz entre o corpo e o espírito. O fiel adepto ao islamismo é conhecido como muçulmano ou muçulmana. Dentro da fé islâmica, muçulmano é aquele que é submisso a Alá. O islamismo, assim como o judaísmo e o cristianismo, é uma religião monoteísta, ou seja, os muçulmanos acreditam na existência de apenas um Deus, que, como mencionamos anteriormente, é chamado de Alá. Os muçulmanos acreditam nos profetas enviados por Alá para trazerem sua mensagem, sendo Muhammad ou Maomé o último e o mais importante deles. Alguns dos profetas em que esses acreditam são Abraão, Moisés, Jesus e o próprio Muhammad. O islamismo é uma religião que possui 5 pilares que todo muçulmano deve seguir no exercício de sua fé. Estes pilares são: recitar o credo, não existe nenhum Deus além de Alá e Muhammad é seu profeta; orar 5 vezes ao dia em direção a Meca; fazer o jejum durante o mês sagrado, chamado por eles de Ramadã; realizar o zakat, ou seja, a doação de 2,5% de seus lucros para os mais pobres, e visitar Meca uma vez na vida, desde que se tenha condição para isso. Além desses, podemos destacar o jihad, que é um termo árabe que significa luta, esforço ou empenho, e é muitas vezes considerado um dos pilares da fé islâmica. O termo jihad é utilizado para descrever o dever dos muçulmanos de espalhar a fé muçulmana. É também utilizado para indicar a luta pelo desenvolvimento espiritual. Nesse sentido, o jihad, ao ser chamado de Guerra Santa, não quer dizer que é literalmente uma guerra, e sim uma luta interna com o objetivo de melhorar o próprio indivíduo ou o mundo à sua volta. A morte de Maomé, ou Muhammad, ocorreu no ano de 632. Os seus seguidores precisavam convocar um sucessor. O sucessor de Muhammad precisava ser um líder político, militar e religioso. A partir daí surgem os primeiros califas. A palavra califa vem do árabe, e vou deixar aqui a palavra em árabe no slide para vocês se acostumarem com essa escrita maluca, que significa chefe de estado. O califa governa o califado, que é o território de domínio árabe. O primeiro califado surge com o seguidor de Maomé, seu sogro, Abu Bakr, que vocês também vão estar vendo no slide. Ele é o primeiro califa. Esse califado vai ser conhecido como Califado Rashidun, ou Califado Ortodoxo, pois ele é um califado governado pelos próprios seguidores de Muhammad enquanto ele estava vivo. O califado de Rashidun vai dominar novos territórios, além da conquista de Meca. E os árabes vão se mostrar bastante competentes ao conquistar novas terras com suas táticas militares. Nesse califado, que vai do ano de 632 a 661, a capital do império vai ser estabelecida em Medina, a cidade na qual Maomé estabeleceu-se depois da Hégira. Nesses anos iniciais do califado, os califas vão conquistar a Península Arábica inteira. E no fim do reinado do califa Umar ibn Abd al-Khattab, os árabes vão ter conquistado toda a Península Arábica, o Egito, o Império Persa Sassânida e parte dos territórios bizantinos na Ásia Menor, como vocês podem ver no mapa em verde. No ano de 661, marca o fim do Califado Rashidun e o surgimento do Califado Omíada, que estabelece sua capital em Damasco. Essas dinastias que surgem são descendentes dos Coraxitas, a tribo de Maomé, e esse califado vai ser responsável pela conquista do Magrebe, ou seja, os territórios do norte da África, e também da Península Ibérica. Os árabes só não vão conquistar mais territórios europeus graças a Carlos Martel, que em 722 para o avanço dos árabes no Reino Franco. Também vai conquistar mais territórios no Império Bizantino. E é no Califado Omíada que em 692, o califa Abd al-Malik constrói uma mesquita em Jerusalém, bem acima do templo judaico. O domínio árabe em Jerusalém vai trazer um grande motivo para as cruzadas. Após o conflito interno no Império, o Califado Omíada vai deixar de existir.
no ano de 750. Então, vai surgir uma nova dinastia chamada Califado Abássida, e a nova capital do império vai ser estabelecida em Bagdá, onde hoje é o Iraque. As características predominantes desse califado não vai ser propriamente de conquistar novas terras ou promover campanhas militares. É um período que vai haver um grande avanço nas ciências, filosofia e artes, e todas essas três áreas vão se mostrar bastante superior ao Ocidente durante esses séculos, dos séculos 8 até o século 11. O império começa a entrar em declínio devido à briga entre dois grupos religiosos, os sunitas e xiitas. Os sunitas acreditavam que o sucessor de Maomé deveria ser escolhido entre os califas. Já os xiitas, o sucessor de Maomé deveria ter vindo da própria família do Maomé, como seu primo Ali. E essa briga já era bastante antiga dentro do império, e isso fez enfraquecer bastante o mundo árabe. Regiões como o Califado de Córdoba, na Espanha, vão ser emancipados do domínio do Califado Abássida. E devido a todo esse enfraquecimento do império, aos poucos uma nova tribo vai ganhando poder na Ásia Menor, são os turcos. Eles vão ganhando espaço até que no século XI os árabes perdem muita força. Não, no século XII os árabes perdem muita força e os turcos vão ganhando mais influência. Apesar dos turcos terem bastante semelhança com os árabes, eles também contrastam bastante. Um exemplo é que o domínio turco é o sultanato, ao invés de ser o califado árabe. Porém, essa história já é um capítulo para a próxima aula. Aproveitando, vou deixar algumas contribuições árabes. A medicina árabe se tornou uma referência nas escolas de Salerno nos séculos do domínio do califado abássida. As obras do Aristóteles também foram traduzidas por filósofos árabes no árabe, por Avicena e Averroes. Além da cultura árabe estar presente nas nossas comidas, nas nossas palavras e até em vídeos de gatinhos. Mimi ya kuli ammi gatti gatti ya, matte matte kuli ammi gatti gatti ya.